Aproveitando aqui o primeiro corte da live, não é uma pergunta, mas é o seguinte: a gente está conversando aqui na live, e se você não sabe, tem live do Codex todo dia no YouTube e no Twitch a partir das 7 horas da noite, menos no sábado, que a gente tem aquele descanso, tá? Se você nunca assistiu, vem assistir, porque é bem legal, a gente bate papo, pessoal super maduro, super respeitoso, o pessoal que sabe conversar sem fanatizar nenhum jogo, nada. Mas então, a gente tava falando aqui sobre séries, tava falando sobre as séries da Marvel. O que eu gostei do Gavião Arqueiro, se vale a pena assistir ou não o Gavião Arqueiro, porque, sinceramente, o Gavião Arqueiro tá bem chatinho a série do Gavião Arqueiro, né? E eu tava meio quase desistindo de assistir. Mas então, e aí a gente entrou numa discussão sobre a questão de que as séries da Marvel, na minha opinião, essas séries que estão na Disney Plus, elas forçam demais a barra. Por quê? Toda série, filme de super-heróis, você tem que desligar um pouco o cérebro para fazer sentido, porque as séries, elas não funcionam se você parar para analisar ponto a ponto, porque tem muita coisa que não tem lógica, não tem racionalidade, isso é normal. Isso é um conceito chamado suspension of disbelief, tá? Eu não tô falando inglês porque eu sou fodão, não, é porque eu não sei se tem esse termo em português. Deve ter sido traduzido por alguém para português. Mas o que isso quer dizer? Isso aqui é o seguinte: suspensão da credibilidade, suspensão do que você acredita. O que isso quer dizer? Quando você vai assistir um filme de fantasia, Senhor dos Anéis, você sabe que não existem dragões, você sabe que não existem magos. Então, para você se divertir, você tem que ignorar a parte do seu cérebro, da sua racionalidade, que fica dizendo para você: isso não existe, isso não existe, não existe. É claro que não existe, por isso é um filme de fantasia. Então você tem que suspender aquelas suas crenças do mundo real. Você tem que ignorar isso e acreditar nas leis que foram criadas pelo próprio filme. Como assim? Se é um filme de fantasia que tem magos, então quer dizer que naquele universo existem magos, existem dragões, existem seres mitológicos. Beleza. Então, o que esses filmes têm que fazer? Esses filmes, eles têm que setar suas próprias regras. Ele tem que setar suas próprias leis. E tem que funcionar dentro daquelas leis. Por quê? O espectador, por mais que seja um filme, uma série de fantasia, de ficção científica, em que o mundo real não funciona, você tem que criar as suas regras para o espectador, mesmo sabendo que aquilo é falso, ele tem um set, tem um grupo de regras que ele funciona, ok? No Witcher, tudo mais. O que isso quer dizer? Não existem dragões, não existem magos. Mas no Harry Potter você tem lá os magos, você tem os bruxos e você tem lá os dragões. Agora, se de uma hora para outra chega um novo filme do Harry Potter e agora o Harry Potter ele faz uma metralhadora de magia, o pessoal vai olhar: olha, cara, olha só, eu sei que é um mundo de fantasia, eu sei que isso não existe, mas porra, uma metralhadora de magia é demais. Você quebrou as regras que você mesmo estabeleceu pro seu jogo, pro seu livro. Aí não dá, entendeu? Então por isso que não dá para chegar uma nave espacial no meio da batalha do Gandalf e destruir todo o exército dos orcs, sacou? Porque aí você mesmo não vai levar a sério aquilo que está acontecendo. E é por isso que, de vez em quando, sempre quando tem discussão, aparece alguém: ah, mas você quer discutir lógica num filme que tem dragões? Sim, cara, porque até o filme que tem dragões, ele tem lógica, ele tem regras que tem que ser cumpridas. Porque se ele ignora tudo, você está me dizendo que se aparecer uma nave espacial em cima do Gandalf, não tem problema, porque já que é fantasia, pode qualquer coisa. Se de repente aparece um novo filme do Star Wars e o cara destrói um planeta com o poder da força, com um espirro, não pode, porque é irreal, então pode qualquer coisa. Porque não pode qualquer coisa, beleza. Então, isso daqui eu dei essa volta para explicar, que eu acho isso aqui muito interessante, porque, cara, as séries da Marvel, os filmes da Marvel, em alguns momentos, eles passam do limite desse suspense of disbelief. Como? Tem a série What If. Naquela série What If, a gente tem, vou falar de spoilers aqui, tá? Espero que vocês não já tenham visto, né? Naquela série nós temos o Visão. Nós temos o Visão do Mal. Aí chega o momento que o Thanos aparece e o Visão mata o Thanos com um raio, assim. Ah, que legal! Matou o Thanos.
Isso é, porra, esse Visão aqui é foda. O cara matou o Thanos olhando pra ele. Aí chega chega no último capítulo, os heróis vão lutar contra o Visão mais forte do que matou o Thanos, e eles conseguem derrotar o Visão, sendo que eles passam na frente do Visão e o Visão fica olhando, quando ele poderia ter matado todos que ele matou o Thanos. Aí não, né, galera? Aí não, né? É o Visão, Ultron, Thanos. É uma junção de todos. Porra, aí eu fico olhando pra aquilo. Não, cara, aí você passou dos limites. Porque não fui eu que falei que o Visão podia matar o Thanos com um olhar. Não fui eu que falei. Foi você que me mostrou isso. Então o problema é quando a série, ela delimita regras e depois fica reclamando que ela não cumpriu as regras e você está reclamando que não tem sentido. Porque quem delimitou essas regras de que o Visão matou o Thanos com o olhar foram vocês, foi a Marvel. E aí depois, na luta final, você quer que eu leve a sério, você quer que eu me empolgue? Porque com o que vai acontecendo, sendo que você, há 2 episódios atrás, você me mostrou que se o Visão quisesse, podia ter matado todo mundo? Não! Isso que muito roteirista, às vezes, ele cai na armadilha, e é uma armadilha que eu vejo a Blizzard caindo o tempo inteiro, sacou? A Blizzard, o tempo inteiro, isso aí também acontece muito em filme do Transformer. Filme do Transformer é sempre assim. Olha só o que acontece no filme do Transformer. Começa o filme, aparece os Decepticons. Aí um Decepticon destrói uma base humana do exército americano. O cara destrói. E aí fica, cara, esses robôs estão muito poderosos. Olha só, um deles consegue destruir uma base inteira do exército americano. Porra, o que nós podemos fazer? Os caras são muito fortes. Aí chega no final do filme, tem a porra de um exército de Decepticons e 2 soldados americanos conseguem segurar um batalhão de Decepticons. Aí tu olha para aquilo, porra, não, cara, não faz o menor sentido. Mas por quê? Isso é um roteiro fraco, um roteirista fraco, que não se importa com a lógica, não se importa com as regras que ele mesmo criou. Ele só quer criar momentos épicos. Ele só quer criar momentos assim, que foda essa explosão, que maneiro. É aquele tipo de coisa. A Jaina aparece, tá na batalha de Lordaeron, a aliança está sendo derrotada, a aliança vai ser destruída, a aliança vai perder. O que a aliança pode fazer? Não sei o que a aliança pode fazer. Aí do nada aparece a Jaina com um navio fantasma que dá uns tiros e derrota praticamente o exército inteiro da Horda. Porra, beleza. Beleza. Aí na cena seguinte, o exército da Horda começa a ganhar de novo. Mas Silvanos, por que, Jaina, por que você não continua com o seu navio atirando lá de cima? Continua atirando dos caras. Por que você parou? Fica lá de cima atirando dos caras, você vai ganhar todo mundo. Por quê? Porque o importante para Blizzard, o importante para Marvel, o importante para os filmes do Transformer é o momento épico. É a explosão. É o navio da Jaina chegar e passar o rodo em todo mundo, destruir todo mundo. Não importa se tem lógica, não importa se faz sentido. E isso exatamente como falaram aqui no chat, é o Steve Dannhauser. Quando o Steve Dannhauser, que é o responsável pela história do World of Warcraft, vai no Twitter e diz que a última temporada de Game of Thrones foi ótima, as pessoas que não entenderam, o que ele tá falando? Cara, não me importa uma lógica, não me importa uma racionalidade, não importa a preparação, o desenvolvimento. Eu não me importo com o desenvolvimento dos personagens. Eu não importo com o desenvolvimento da história. O que me importa é o momento. Você não importa se a loucura da Daenerys não foi bem desenvolvida, se não foi bem explicada. O legal é a Daenerys tocando fogo na cidade. Não me importa se o Jon Snow, se teve toda uma preparação para o Jon Snow ser um Targaryen, ser o último Targaryen vivo, ser o verdadeiro descendente ser o verdadeiro rei da porra toda, porque ele é o último Targaryen que tem direito ao trono. Não importa, porque o legal é ter uma cena do Jon Snow atravessando a muralha melancólico. Não importa a lógica, não importa a construção, não importa o meio da história, só importa na verdade, eu diria que só importa o fim, mas não. Só importa a cena. A única coisa que importa é se a cena é cativante, se a cena é legal. O resto todo você joga fora. Sacou? E aí, quando o Steve Dannhauser fala isso pra gente, cara, que não... eu adorei a última temporada de Game of Thrones.
tudo se encaixa. Putz, grila. Agora dá para entender o que está acontecendo com a história do WoW. Porque você é um roteirista, você é aquele tipo de pessoa que não se importa com a jornada, você não se importa com a história. Você só quer um momento legal, épico, o pessoal bater palmas. É isso. Sabe? Então, tudo se encaixa. Por que a Sylvanas vira e fala: eu não vou servir, sendo que ela venha servindo o carcereiro há 8 anos? Porque não importa se isso não tem lógica com a história, o que importa é ter um momento dela falando: eu não vou servir ninguém. Porque é isso que o Steven Hauser gosta. Nessa hora, ele fica lá e bate palma: caraca, que momento foda, é isso aí, Sylvanas, bora! O importante é ter aquele momento. O importante é ter naquela cinemática a Sylvanas abrindo o olho. Mesmo que aquele abrindo o olho não diga nada pra gente, não quer dizer nada, mas o legal é o momento. É ela abrindo o olho pros jogadores, sacou? Então, isso que eu não gosto. Interessante como é que isso se encaixa perfeitamente com a Blizzard e com os filmes da Marvel. Principalmente com esses últimos. Quando você delimita suas regras e você ignora suas regras porque você só se importa com o momento, depois não adianta reclamar que o público não gostou, que o público se interessou. Porque quem desrespeitou as suas regras foi você, não foi o público. Quem não seguiu o que você delimitou foi você. E o público estava seguindo aquilo que você delimitou. E se você perdeu o seu público porque você não seguiu suas regras, não adianta culpar o público. A culpa é 100% sua. E é basicamente isso que eu tô vendo nessas séries da Marvel, que meio que... E é complicado quando você tem... Uma coisa é quando você tem o Kevin Feige, o cara tá se fazendo tudo, quando você tem uma pessoa responsável por tudo. Outra coisa é quando você tem cada série escrita por uma pessoa, cada um tem o seu showrunner, e aí vira essa zona. Vira essa zona completa, né?